Vamos continuar a história de manhã? Quem teve de manhã, levante a mão, por favor. Lembra do nome do nosso personagem? Monte Elias, Monte Carmelo, gente. Ninguém lembra do Monte Carmelo com Elias? É talvez uma das histórias mais conhecidas do grande Elias. Além de coisas intrigantes, capítulo 1 Reis, capítulo 18, é algo assim maravilhoso, traz coisas importantes, mas coisas também intrigantes. Vocês sabiam que Elias ficou 40 dias e 40 noites jejuando antes de chegar onde ele tinha que chegar? Não era só seca que estava na terra, havia também fome, porque se não tinha água, não tinha comida, era a consequência. Pela falta d'água, não tinha plantação, e as plantações ali se esgarçaram, tiveram a escassez declarada. E por quê? Porque o povo estava idolatrando, amando outros deuses, e o governo daquela nação estava adorando outros deuses, e havia uma injustiça social estabelecida entre aquela nação. Então esses dois pecados podem estar atrapalhando você também de estar recebendo da parte de Deus coisas especiais. Será que algo diferente Deus pode fazer na vida daquele que reconhece o pecado? Claro, perdoa o pecado. E depois de perdoados os pecados, o que Deus fez com aquela nação? Aquela nação prosperou. Aquele povo passou a prosperar. Diante de tudo que já estavam vivendo, tinha por detrás um propósito. E essa noite eu quero falar sobre este propósito. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 2, depois o 7, até o versículo 12, e depois faremos a leitura do versículo 15 até o versículo 17, até o 19. Então nós vamos saltando aí e vamos conhecendo um pouquinho da história. Obrigado, irmão. Deus abençoe a vida do irmão. A falta de alimento gera distanciamento do povo de Deus, A fome, a escassez, a dificuldade, os problemas afastam muitas vezes as pessoas. E concluo logo na minha introdução que essa é uma ferramenta que Deus usa para fazer alguma coisa específica na vida do povo. Elias estava num momento muito excepcional, muito diferente. Assim como Jesus, que ressuscitou, Elias nem morreu. Elias estava sendo preparado para algo inédito na história. Alguém que alcançasse um patamar de relacionamento com Deus que não precisasse passar pela morte. Por quê? A consequência do pecado de uma pessoa é a morte. Então ele chega num momento tão especial do relacionamento dele com Deus, que Deus olha e diz, não precisa morrer, está pronto. Elias passou por dois montes, Monte Horebe e Monte Carmelo, ambos diferentes, propósitos diferentes, ambos com natureza diferente, por motivos diferentes, ambos com direções diferentes, um estava de um lado, o outro estava de outro lado. Porém, Elias precisava ter as duas experiências. E a proposta para essa noite é que você também tenha essas duas experiências. A do Monte Horebe, Elias foi se esconder e teve a provisão de Deus com água e com pão. Procurou Elias um lugar para se esconder. E se escondendo Elias, ele não estava escondendo das pessoas. Ele não estava se escondendo de Jezabel. Ele não estava se escondendo do rei Acabe.
Ele não estava se escondendo de ninguém, ele estava se escondendo dele mesmo. Já está claro isso em alguns outros capítulos da Bíblia. Ele estava precisando daquele momento, mas também chega um momento, Deus fala, sai agora de onde você está, levanta. E aí ele vai para um outro extremo, porque agora o Monte Carmelo é onde ele vai estar face a face com Deus. É onde tem o seu maior desafio. É onde ele afronta os profetas de Baal. É onde ele diz para uma nação, olha, vocês estão fazendo tudo errado, mas se vocês entenderem o que vai acontecer aqui hoje, você vai sair também essa noite da sua caverna do Horebe e vai ter a mesma experiência que eu tive aqui no Monte Carmelo. Quantos andam escondidos e querem ter experiências de fogo com o Senhor? Levante a sua mão, por favor. Experiência de fogo. Experiência de fogo. Experiência espiritual. Se você não sabe o que é isso, a Bíblia me autoriza a te ensinar. Lá no livro de Atos, houve uma determinação do Espírito Santo sobre a igreja. E ela era simbologia de água, era o Espírito Santo. E simbologia de fogo era também o Espírito Santo. No Velho Testamento, algumas vezes isso acontece para que ficasse marcada a presença visível de Deus. E eu tenho certeza que muita gente aqui nunca teve uma experiência visível de Deus. Nunca conseguiu enxergar Deus. Não estou criticando, não estou trazendo ninguém a uma reflexão se é ou não convertido, se você tem ou não o Espírito Santo, se existe ou não pecado em você, mas eu garanto, aleluia, que entre a caverna, entre o Monte Horebe e o Monte Carmelo, a sua experiência do Monte Carmelo você nunca mais vai esquecer. Entre a caverna, que Deus tem cuidado de você, lhe dá da água, lhe dá do pão, e entre o momento em que você clama fogo do céu, e Deus manda o fogo, você nunca mais vai esquecer. Compreende os dois propósitos? Numa única pessoa, duas direções distintas, e agora os textos. Vamos nos auxiliar com o texto bíblico para entender esses dois momentos. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, versículo 3, sai daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querete, onde as mediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenarei os corvos que sustentem você naquele lugar. Está lembrando do que eu acabei de contar para você? Deus falando com quem? Deus falando com Elias. Quando você está escondido, seja ela qual for a razão, mesmo assim Deus fala com você. Quando você está deprimido, mesmo ausente, mesmo desanimado, mesmo enfraquecido, mesmo com a sua fé abalada, Deus continua falando com você. Por mais que você tenha medo, por mais que você tenha dificuldade de entender com clareza, Deus continua cuidando da tua vida. Deus continua tomando providências para que você não perca a tua vida. Deus continua mandando o pão e a água, o alimento diário. Deus continua te vestindo, Deus continua te dando trabalho, Deus continua fazendo algo que você não merecia, mas Deus continua fazendo. Essa expressão era a expressão de Elias, alguém que sabia e dependia e confiava e colocava a sua vida numa dependência total de um Deus, que Deus era esse, era o Deus do Monte Horebe, mas daqui a pouco seria o Deus do Monte Carmelo. Era o Deus onde é reservado. Você lembra que Jesus fala? Com uma certa ocasião, os discípulos perguntam, mestre, como que nós devemos orar? E aí Jesus fala assim, quando você tiver alguma coisa especial para falar com o seu Deus, vai aonde? No teu quarto. Vai no teu Horebe. Vai lá, se esconda. Por quê? Verso 7. Vamos passar para o versículo 7.
Prepara o glória, tá, irmão? Mas passado alguns dias, o que acontece? Aonde ele estava? No Horebe. Passaram-se alguns dias, o que aconteceu? O ribeiro secou. Por que secou? Por que Deus deixou secar? Porque Ele queria te preparar. Por que algumas coisas na tua vida secaram? Por que algumas coisas na tua casa deixaram de acontecer? Por que algumas coisas no seu trabalho mudaram? Por que algumas coisas que você estava confiando? Por que alguns negócios que você estava esperando? Por que alguns processos que você estava entendendo que seria a solução da tua vida? Nada disso aconteceu. Porque Deus estava preparando você. Porque Deus estava preparando Elias. Porque não chovia sobre a terra. Estava tudo ruim. Estava de fato ficando muito pior do que eu poderia imaginar. Estava distante dos meus desejos, estava distante dos meus sonhos, estava além das minhas expectativas. Tome conta disso, irmão. Tome conta disso agora, em nome de Jesus. Todas as vezes que nós caminhamos para uma grande decepção, sabe o que está acontecendo anteriormente? Eu estou tendo vontade que não é a vontade de Deus. As grandes decepções de um homem acontecem quando você sonha o que Deus não quer. Quando você trabalha por coisas que Deus não aprova. Quando você anda e acha que é justo da maneira, com a justiça que você vive. Aí Deus chega uma hora e faz o quê? Começa a secar as coisas. Para você ver Deus. E parar de ver você mesmo. Se alguém gosta dessa palavra, eu tenho dificuldade, até por formação. Processo é diferente de procedimento. Processo é o que torna muito mais burocrático tudo aquilo que nós poderíamos fazer com uma única coisa. E aí vai a minha grande insatisfação com o processo. Bastava eu pedir, ou seja, o processo inicia com pedido. Se eu pedir certo, eu recebo. Se eu pedir errado, eu não recebo. O processo permite, preste atenção nisso, que ainda que você tenha pedido errado, por uma questão de direito material seu, é seu direito. Aquele que tem a capacidade de atestar o direito, muitas vezes por ofício diz que, ainda que você não fez o pedido da maneira certa, é garantia sua, é direito seu, não pode ser tirado. E sabe o que eu aprendi então, analisando o processo? Eu aprendi com Elias que existem momentos na minha vida e na tua vida, versículo 8 e o versículo 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, verso 9, levante e vá para onde? Para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenarei a uma viúva que lhe dê o quê? Comida. Não era para que isso acontecesse desta ordem. Porque ele chega na casa dessa viúva e encontra uma viúva sem nada. Ele encontra uma casa que não tinha nada. Mas por conta do processo, Deus precisava fazer com que Elias explorasse o pedido, aplicasse o pedido. Você sabe o que acontece nesse momento? Elias chega na casa daquela mulher, não tinha nada, ele ora e começa a ter uma coisa em abundância: farinha e azeite. Farinha e azeite. Farinha e azeite. Farinha e azeite. Repita: farinha e azeite. Não fez muita coisa. Farinha e azeite.
era o suficiente. O que faltava na vida daquela viúva? Alguém que entendesse o processo. Sabe o que falta na tua casa? Você que está vivendo lá no monte, lá no Horebe, às vezes escondido, que você viu que tudo secou, que as coisas já não estão certas, e já não estão há muito tempo. Falta você ir para a casa da viúva. Falta você chegar na casa de alguém que, além de não ter nada, ela começa a ver que ela deveria ter compaixão de alguém, misericórdia de alguém, um sentimento de amor altruísta, porque aquilo que ela tinha, um pouquinho que ela tinha, ela ia fazer uma única vez o bolo para o profeta. E naquela única vez que ela fizesse o bolo para o profeta, ia acabar tudo. Permita-me fazer esse comentário. Não duvide do que você tem dentro da tua casa, porque ainda que seja pouco, o Senhor Deus tem a capacidade de transformar isso em uma quantidade inesgotável. Não duvide da tua capacidade de reconhecer que esse tempo que está escasso, que esse tempo que está difícil, que esse tempo que está ruim, que essas coisas que não estão acontecendo, mas você ainda tem um Deus que cuida de você e que está te preparando para algo que vem do céu, que é o fogo que desce do céu sobre a vida da igreja. A experiência que Elias estava vivendo ali era tão grande que mais tarde você vai perceber que ele estava pronto, ele estava preparado, ele estava apto para a glória que ele ia viver. Mas primeiro ele precisou passar por um tempo de escassez. O que está faltando na tua vida, irmão? Oportunidade de servir, igual Elias? Oportunidade de multiplicar um pouquinho que tem na casa da sua casa? A oportunidade de fazer com que milagres através daquilo que você declarar e sai da sua boca para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo aconteça na vida do seu vizinho? O que está faltando? Será que falta um pouco de reconhecimento que Deus é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de hoje? E se faltar isso, meu irmão, você não está errado em dizer ao Senhor: Senhor, eu quero vivenciar esse padrão, eu quero vivenciar esse momento de excelência na minha vida. É legítimo. E Deus sabe que é. Porque todo aquele que crê e confessar que Jesus é o Senhor, complete, igreja, este será salvo. Existe salvação na vida de Elias para aquela mulher. Existe salvação através da tua vida para uma porção de gente. Existe salvação para essa terra. Mas o problema não era simplesmente o que eu estava fazendo ali naquela caverninha escondidinho, com medo, ou com medo que já foi declarado em outros capítulos, mas não assumindo o que eu tinha que fazer. O momento especial ainda estava por vir. E aí eu começo a andar. Olha o versículo 10. Então ele se levantou, foi para Serepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de quê? De água. A terra estava seca, não tinha água, gente. O que ele pediu? Algo improvável. Diga assim: essa noite eu vou receber da parte de Deus o improvável de Deus. Aleluia, aleluia. Não é improvável para mim, é improvável para ele. É improvável para ele. E ele pede água numa vasilha para que eu possa beber. Versículo 11. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de quê? Pão. A terra estava seca e não tinha trigo. E agora ele faz o quê? Desafia aquela mulher: não é só água não. Pode ser até que você tenha um pouquinho de água, mas além da água eu quero o quê? Pão. Quero lembrar os irmãos que pão tem água.
Não se faz pão sem água. Você consegue entender o que estava sendo unido ali? Você consegue entender o que Deus está unindo em você agora? O improvável de Deus torna aquilo que a minha mente, racionalmente, ela é incapaz de acreditar. Eu estou num lugar onde não tem água e não tem pão, chega uma pessoa estranha que não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o que eu estou sonhando, não sabe o que eu estou fazendo e me pede as duas coisas mais difíceis que eu tenho hoje para oferecer: pão e água. Mas uma coisa não vive sem a outra. A água é o Espírito Santo, o pão é a palavra. Não há improvável de Deus no meio da igreja sem a palavra e sem o Espírito Santo. Não vai acontecer nada diferente neste lugar se eu não entender a palavra e se eu não receber o Espírito Santo. Não acontecerá nada extraordinário na minha vida se eu não ouvir a palavra e não produzir pela fé algo excepcional da parte de Deus na minha vida, de acreditar que o Espírito Santo vai unir, vai trazer, vai fazer algo diferente por mim essa noite. Não há como acontecer nada de diferente. Eu vou continuar naquele lugarzinho, sendo cuidado por Deus, sendo tratado por Deus, sendo olhado por Deus, quando Deus espera que você vá para o Monte Carmelo, para o seu grande desafio. Este é o grande desafio da igreja. Uma igreja que não é apagada, nem escondida, mas uma igreja que se mostra, dizendo: olha, chamem os seus deuses, aleluia, chamem os deuses deles, vamos fazer aqui algo diferente entre nós e eles. Cantem vocês aí, vamos cantar aqui. Falem vocês aí, vamos falar aqui. Orem vocês aí e vamos orar aqui. Vamos ver onde Deus vai se manifestar. E a palavra de Deus diz que naquele momento pôs o Senhor uma estratégia no coração de Elias, porque o povo precisava ter uma experiência fora do quartinho. Você essa noite precisa de uma experiência fora da caixinha. Você precisa de alguma coisa diferente. Jesus, você precisa de algo maior do que você já viu. Você precisa sentir algo que não seja a mesma coisa do domingo passado. Você precisa querer algo que não seja comum. Você precisa mais daquilo que é de Deus. Mas não está no seu quartinho. No seu quartinho tem o pão e a água. Mas no Monte Carmelo tem o fogo que desce do céu. O poder e a autoridade que é dada à igreja para a glória do nome santo, sobre todo nome, que é aquele em quem eu creio e a igreja crê, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que traz esse momento de glória para você. É Jesus Cristo. E Elias precisava algo assim para que o povo cresce. O povo estava abatido com a idolatria. O povo já estava acostumado com o seu pecado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Um povo acostumado com a igreja. Acostumado com os cultos, acostumado com as mensagens, acostumado com os louvores. E aproveito para dizer algo para os irmãos. Aquilo que alguns irmãos fizeram ao chegar aqui na frente serve para os que estavam aqui em cima. Mas muitas vezes os que estão aqui em cima não estão dispostos a descer, porque descer tem preço. Para descer tem que pagar o preço. E enquanto os que estiverem aqui em cima não estiverem dispostos em descer, Deus não vai levantar a igreja para que a glória de Deus seja vista. Porque o Senhor só se coloca diante daqueles que se humilham, não diante daqueles que são exaltados. Você entende o que acontece? Entende como que é difícil entender o processo? Entende como é difícil levar aquilo que Deus colocou como missão? Por isso que muitos são chamados e poucos são o quê? São o quê? Só teve um Elias na Bíblia. Só um, que foi confundido com o mestre chamado Jesus. Eu não sei com quem você está sendo confundido, mas eu espero que você esteja sendo confundido com Jesus.
que as pessoas se esbarrem com você e digam assim: você é diferente, assim como Elias foi diferente. Você é de uma geração aonde não creem mais no Espírito Santo. Você é de uma geração tecnológica. Você é de uma geração aonde a tela faz mais sentido do que a letra. Você é de uma geração aonde o dinheiro compra, o dinheiro paga. Aonde as pessoas são felizes porque conseguiram comprar alguma coisa, ter alguma coisa. Onde as pessoas lutam e passam a vida toda em busca de coisas que são efêmeras, significa passageiras. Não é uma geração que joelha no chão e diz: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Uma geração que gasta tempo lendo a Bíblia, os mesmos versículos, que gasta tempo perguntando: o que vai ser, Senhor, amanhã? A minha vida nas tuas mãos, Senhor, porque a idolatria continua. O povo continua vivendo uma vida de injustiça. E uma das maiores injustiças desse povo é a igreja sabendo disso e não faz absolutamente nada para mudar. Por isso que tem gente presa num lugar onde Deus não quer. E essa noite eu quero dizer para você isso, querido. Pode ser um dia diferente para você, mas pode ser um dia igual. Verso 12. Verso 12. Porém, quando tem isso na Bíblia, eu fico assustado, porque ele está ligado a alguma coisa que veio antes e nos propõe uma reflexão muito mais profunda. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Não tenho nenhum pão assado. Não tem nada. Não tenho nem previsão. Quantos estão aqui sem previsão de alguma coisa no mundo espiritual? Quantos irmãos? Passam dia após dia sem nenhuma perspectiva espiritual. Deus não mandou fazer mais nada. Você está lá há muito tempo, sem Deus falar assim: ei, é com você. Eu quero que você saia hoje e pegue o seu burrinho, analogia de um carro, e vá até Nova Iguaçu. E ao chegar no posto Shell, um frentista, ao colocar R$50 de fêmur, porque está burrinho, lembra do burrinho? Quando ele der R$50 de fêmur para o teu burrinho, você vai falar do meu amor para ele, e ele vai aceitar a Jesus. Pastor, que loucura é essa? Essa é a loucura que eu queria que a igreja estivesse vivendo. Ei, é com você. Larga o que você está fazendo, porque aos meus olhos não traz prazer. Ei, é com você. Eu vou lhe dar o que você está esperando no coração, mas olha, use com sabedoria. Ei, é com você. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do meu nome. Quantos de nós não ouvimos mais o ei de Deus? Eu quero saber de você como você está. Pessoas que aceitaram Jesus e se enfiaram no seu quarto. Continua com a sua vida cristã, caminhando, andando, fazendo lá, sabendo sei o quê, mas nunca ouviram a Deus. Para sair do quarto e chegar no monte, aonde o seu maior desafio iria acontecer. Cheguei hoje à noite na classe dos jovens, no fim de um testemunho de uma jovem, e ela toda feliz, dizendo assim: está acabando o meu testemunho. Eu falei: mal sabe ela que só está iniciando o tempo de grandes vitórias sobre a vida daqueles que se colocam à disposição para servir ao Senhor. Mal sabem os jovens desta igreja o tempo de grandes conquistas. Mal sabem os pais o que Deus vai fazer através de cada uma dessas pessoas. Mal sabem os seus amigos, aqueles que você vai abandonar naturalmente, vai deixar naturalmente,
porque eles não estão em conformidade com Deus que você ama, não andam com Deus que você ama, não fazem aquilo do Deus que você crê. As pessoas não sabem o quanto é bom fazer o que Deus quer. Mas quando elas fazem, porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Leiam agora, por favor. Leiam agora. Que a palavra de Deus entre no teu coração a partir de agora. E que o Espírito Santo te faça compreender como que é fácil. Como é fácil. Leiam. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Olha os dois elementos. Mas agora não é mais água. Agora é o quê? Azeite. Agora não é mais promessa, água, promessa, Espírito Santo. Agora é o azeite. Agora é o quê? A unção, a unção, a unção, a unção. Não é mais promessa. Aleluia. Não está mais no campo das ideias. Não está só no de se ouvir falar. Eu ouvi falar que isso ia acontecer. Eu li lá no livro de Atos. Não é mais a água. Agora o que eu tenho? É o trigo e eu? É o azeite. Quantos querem o azeite essa noite? Levante a mão assim. Fala: Senhor, eu quero o azeite, Senhor. Quero o azeite na minha ferida, Senhor. Está machucado ainda. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo abandonar o pecado, Senhor. E eu sei que se eu arrancar isso vai ficar mó buracão, Senhor. E Deus falou, olha, deixa o azeite que ele vai cicatrizar. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Você quer isso? Em nome de Jesus. Fica assim, irmão. Fica assim e diz: Senhor, é comigo, Senhor. Eu estou disposto, Senhor Deus, quando terminar esse processo, eu esteja apto, pronto, para meu grande desafio. Para esse desafio, e ele não sabia como ia ser, tá? Não há nenhum indício que Deus falou para ele assim, ó, vai ser assim, você vai em tal lugar, vai chegar lá, vai botar o altar. Você sabe por que foi no Monte Carmelo? Continua assim, porque lá já tinha um altar erguido. Vocês sabiam disso? No Monte Carmelo já tinha um altar de idolatria. Já estavam habituados a fazer errado. Eles já estavam acostumados a viver errado. E o que fazia? Efeito manada, eram 400. Todo mundo fazia e ninguém reclamava. Se estava fazendo certo, se estava fazendo como? Errado. Mas o Espírito Santo vai te dar discernimento para você fazer certo. O Espírito de Deus vai te dar conhecimento para você fazer certo. Você não vai mais atrás com os outros. Ninguém vai te influenciar, a não ser o Espírito de Deus. A não ser o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tem que te influenciar. Influenciar quer dizer, ele vai encher o meu pulmão de ar. Isso ele vai me influenciar. E vai dizer, olha, sabe o que está acontecendo agora? Eu só estou te preparando. Pode abaixar a mão, irmão. Só te preparando. Só te preparando, porque a glória é maior do que você possa ver. Ó Senhor, como é grande, Senhor Deus, a tua glória. Como é grande, Senhor Deus, a tua glória. E como você pode ver. Amém? Está ligado ali, irmão? Fica preocupado, não estou triste não, estou chorando de alegria. Não estou com pecado, não estou com dívida. A doença que eu tenho, eu sei porquê. O que Deus já fez na minha casa, Deus está falando que vai fazer mais. Os sonhos que eu tenho estão na mão de Deus. Esta igreja que está aqui está na mão de Deus. Mas não tem como ficar de pé os que estão querendo ficar na glória de Deus. Por alguns minutos me dá vontade de ajoelhar aqui e sumir aqui para baixo. Sumir. Desaparecer da presença de Deus deste lugar. Sumir, porque eu não sou digno dessa presença. Eu não sou digno desse Deus. Como você pode ver, vamos lá? Apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar
Esse resto de comida, para mim e para quem? Para o meu filho. Pior que depois que o profeta vai lá, o que acontece com o filho da mulher? Como que acontece? O que acontece? Morre. A única coisa que a mulher tinha de esperança, acaba. Sabe por quê? Porque a esperança daquela mulher, a partir daquele dia, seria o Senhor. Deixa morrer. Deixa morrer esse amor por coisas que você sabe que está amando errado. Amando a tua profissão errado. Amando as escolhas errado. Amando o sentimento errado. Quanta gente sofre amando coisa errada. E amar coisa errada é idolatria. Quando você ama alguma coisa que acaba tendo muito mais valor do que Deus, isso é o quê? Idolatria. Às vezes você está amando sua casa. Ah, Senhor, obrigado pela minha casa. Obrigado pelas férias. Hoje eu vi na internet um amigo que saiu de férias. Ele falou, eu tirei 10 dias, fui para tal lugar. Não vou falar o nome que vocês vão falar. É amigo rico sim, mas foi para Bahamas. E ele está me ouvindo. Mauro, Deus abençoe sua vida aí. 10 dias, doutor, estou lá, de férias. E quando ele voltar, eu vou falar, Senhor, muito obrigado que o Mauro voltou. Mas que ele possa ter uma experiência especial com o Senhor. Porque a sua alegria não é as férias. A alegria não é o carro novo. Não é a casa que você está esperando. Não é um trabalho que te remunere melhor. Nada disso faz parte do processo. Nada disso faz parte do processo. Você entendeu lá no início? Entendeu? Nada disso. Deus não é mercenário. Deus não te dá e fala, quero tua vida. Entrega a tua vida que eu te dou tudo que você pedir. Quem fez isso com Jesus, está lá em Mateus capítulo 4, foi o diabo. Quem ofereceu o mundo, vem aqui no pináculo do templo, não foi assim? Está vendo tudo que você vê? Eu te ofereço se me adorar e se prostrar diante de mim. O que Jesus falou? Sai daqui de reto, diabo. Sai de reto. Porque isso tudo é meu. Isso não pertence a você. Sabe o que muitas vezes a gente troca? Chega na igreja com muita religiosidade, a gente ora, fala, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou ser dizimista. Se o Senhor me der isso, eu vou dar oferta. Se o Senhor me der isso, eu vou ser um crente melhor em casa. Como se isso fosse uma grande vantagem. Ser um crente melhor em casa é uma grande vantagem. Se o Senhor fizer isso, eu vou parar de falar palavrão, vou parar de beber, vou parar de comer coisa que não deveria. Olha, como se isso fosse o que Deus esperava da igreja. Senhor, que o Senhor me abençoar, abre porta do emprego para mim, eu vou passar as 3 quartas-feiras da corrente da libertação, no culto da libertação. Deus não quer isso. Deus não quer nada disso. Você sabe por que nós fazemos isso? Porque nos ensinaram que Deus é assim. Passaram uma geração inteira falando que Deus era assim. Falando que o devorador ia pegar as coisas que estavam na minha casa. Se eu não fizesse o que ele queria, ia queimar geladeira, fogão, televisão, ar-condicionado, liquidificador, o micro-ondas. Contaram tantas mentiras para a igreja. Contaram tantas coisas erradas e doutrinaram a igreja a fazer coisas que Deus abomina. Deus não gosta. Deus não quer. Deus prefere não ouvir, nem ver você fazendo isso. Isso é errado. Isso vai ser consumido no dia do juízo final. Você lembra do Monte Horebe? Monte Horebe, lembra? Agora ele está caminhando para ir para o monte o quê? Carmelo. Você sabe o que significa Carmelo? Guerra, Armagedon, final. Era sinal de que Elias ia passar por um processo final. Não ia ter recurso. Não ia ter ajuda de ninguém. Agora era 400. Vocês sabem que existe uma batalha aí, em várias coisas, que é X1, não é isso? Não é assim? 1 contra 1, não é assim? Não é?
Lá era 400 contra 1. Já imaginou alguém chegar num campo de futebol, 400 jogadores e ele sozinho aqui? Mas quem estava com ele era o Senhor. Quem está com você, meu irmão, é o Senhor. Quem está na tua casa agora é o Senhor. Quem está nas suas coisas é o Senhor. Se era outro Deus, você pode dizer para os outros deuses assim: tchau, tchau, eu agora entendi que eu preciso dar a minha vida para o Senhor. Foi isso que essa viúva falou. Você entendeu o que a viúva falou? Eu não tenho nada, mas como eu entendi que o seu Deus mandou eu fazer, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer. Conclua. Como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, eu vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois o quê? Depois o quê? Depois de você obedecer ao Senhor, você vai morrer? Depois de você obedecer ao Senhor, você vai morrer? Não. Depois de você obedecer ao Senhor, você vai ver a glória do Senhor na tua vida. A palavra é obedecer. Verso 15. Não, 15 não. Vai lá para o 17, porque já são 8 horas. Já são 8:02. Gerando problema. O cara chega lá na casa da viúva, além de comer o que ela tinha, agora, o que acontece? O filho mais velho não, me desculpe, o filho único, o que acontece? Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, o que acontece? Adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Próximo versículo, 18. Então a mulher disse a Elias, eu imagino, amados, me permitem fazer essa colocação. Elias estava lá, agora convivendo com aquela família. Sabia, entendia o que estava acontecendo com ele, mas não esperava ter que interferir no que estava acontecendo naquela mulher. Amado, eu vou contar um segredo para você. O nosso grande desafio já foi lançado. Mas por não obedecer, muitas vezes nós não conseguimos entender como é que nós vamos interferir na vida das pessoas que nós estamos convivendo. De que maneira eu vou interferir na minha mãe? Ou de que maneira a minha mãe vai interferir na minha vida? Ou de que maneira eu vou interferir nos meus filhos? Interferência não quer dizer que você vai tomar conta da vida e mandar na vida de ninguém, não. Mas é influência, influenciar. Ou seja, dar a ele algo que possa mudar a direção, mudar o rumo. Numa perspectiva de liberdade, a ponto ele possa reconhecer, não, eu não quero mais isso que eu estou fazendo, porque o que estão me ofertando é muito melhor. Pressuponho, uma segunda conclusão minha, que Elias não estava preocupado com o que estava acontecendo com aquela mulher, porque ele sabia que poderia fazer alguma coisa por ela. Irmão, você não fica preocupado não, que Deus vai te dar condições de você fazer alguma coisa pelas pessoas com quem você tem vivido. Fica preocupado não. Porque quando nós nos preocupamos, nós estamos tirando de Deus o direito de dizer o que Ele quer que faça. A preocupação nos tira a capacidade de reconhecer a soberania de Deus. E começamos a agir da nossa própria e espontânea vontade. A preocupação diz, eu me ocupo antes de ter que me ocupar. Então, descanse, meu irmão. Se alguém ou alguma coisa não está no seu controle, descanse, meu irmão. Descanse, meu irmão. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero descansar, Senhor.
me faço recordar que Jesus, numa certa ocasião, no momento de maior tribulação de um barquinho, ele estava como? Aflito, mandando o WhatsApp para o 190, pedindo socorro. Era assim? Era assim? Enviando um e-mail para 1474, que é o telefone da Prefeitura do Rio de Janeiro. 1472. 1746, é esse número aí mesmo. Por favor, cortar a árvore da minha casa que está caindo em cima do meu telhado. Ou ele estava dormindo, descansando. Descansando. Coisas extraordinárias. Não exige de mim esforço, porque elas não acontecerão por causa da minha força. Elas acontecerão por conta da força que vem do Senhor. Sabe por que você está cansado? Porque você está botando força onde não é para botar. Sabe por que você está esgotado emocionalmente? Não dorme, não come, acha que a conta e o boleto vai ser maior do que o seu Deus? Porque você está empenhando força aonde não é para botar. Se tem água e já mudou para o azeite, já tem unção. Se tem unção, tem manifestação do poder de Deus. Ele diz assim: homem de Deus, você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade e matar meu filho? 19. Todos, por favor, e eu acabo agora. Por favor. Elias respondeu: dei-me o quê? Só acontece coisa extraordinária quando você abre mão. Tem gente que não quer sair do quarto. É cômodo. Mas quando você abre mão do filho. Você lembra de um outro personagem na Bíblia que tinha esse problema? Abraão. E quando Deus resolveu o problema de Abraão, o que Deus pediu? O quê? O filho. O que Abraão fez? O que Abraão fez? Deu o filho. E o que Deus fez por Abraão? Providenciou o cordeiro. Sabe o que acontece quando você dá o filho, meu irmão? Você tem o cordeiro, que o cordeiro chama-se Jesus. O cordeiro chama-se Jesus. Você precisa dar aquilo que você mais ama, para Deus te dar aquilo que Ele mais quer. O que você mais ama? O que aquele povo amava? Pirotecnia, né? Aquele povo deveria ser fascinado em fogo. Aquele povo já tinha o altar montado, mas precisava autoridade. Quem sabe essa noite você já esteja com o altar montado. Quem sabe essa noite você já esteja abrindo mão do que você mais ama. Quem sabe essa noite você esteja disposta a sair do seu quarto, lá de Horebe, e chegar ao Monte Carmelo e ter uma experiência sem igual com o Espírito de Deus. Sai daqui cheio de autoridade. Sai daqui dizendo para aqueles que estão contra o Senhor: agora eu tenho capacidade para manifestar a glória de Deus, porque eu vi, eu vivenciei, eu experimentei, e agora eu me comprometo em viver essa verdade até o último dia da minha vida com o Senhor. Você deseja isso? Em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor em nome de Jesus e diga: Senhor, eu não quero abrir mão, mas eu sei que este é o primeiro momento, é um momento especial. Eu preciso abrir mão disso, Senhor, para que coisas especiais, para que coisas diferentes, para que coisas excepcionais aconteçam na minha vida. Aleluia. E ali ele levou para cima o quarto onde ele mesmo estava e hospedava, e deitou em sua cama. O verso 20. Olha o que acontece a partir daquele momento. Então, leiam por favor em alta voz. Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, porque afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela. Versículo 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus,
peço-te que restituas a vida a esse menino. Diga, peço, Senhor, clame ao Senhor agora, peço, Senhor, que o Senhor me restitua a vida, Senhor. Restitua a vida, Senhor Deus, na minha casa. Restitua a vida no meu trabalho. Restitua a vida na minha igreja. Restitua a vida, Senhor Deus, neste lugar. Peço, Senhor Deus, a Ti, que o Senhor seja o Deus da vida deste lugar. Em nome de Jesus. E qual foi a resposta? Leia o próximo versículo e finaliza. O Senhor atendeu a voz de Elias. Aleluia! E a vida foi restituída, e o menino teve vida novamente, assim como o Senhor Deus vai te dar vida, assim como o Senhor Deus está liberando vida a você, em nome de Jesus. Adore a este Deus, vamos adorar ao Senhor, vamos servir ao Senhor com o nosso louvor, agradecido ao Senhor pela restituição da vida, em nome de Jesus. Vamos adorar.